Olá, boa noite meu irmão, boa noite minha irmã, boa noite a todos vocês. Eu os cumprimento nesta noite e convido a cada um de vocês para estarmos juntos durante este momento de pregação, este momento de busca daquilo que é celestial. Então é com muita alegria que nós damos início a esta live. Nesta noite, nós queremos buscar o celestial, buscar aquilo que é do alto. E nesta noite nós também vamos estar falando de Paulo, do Cristo. Vamos estar falando do caminho. Hoje o nosso tema é o caminho. Então, eu convido você, meu irmão, você, minha irmã, para nós estarmos juntos. Estarmos juntos nesta noite e trilhar o caminho da salvação. Eu convido você para nesse momento nós buscar de todo o nosso pensamento, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, ir em busca do celestial, dizendo: ó Espírito Criador, nosso Papai, ó Filho, nosso irmão, nosso Salvador, nós nos unimos em oração neste momento para buscar as graças e as bênçãos celestiais necessárias para cada um de nós. Eu sou necessitado das bênçãos e das graças celestiais, e todos nós somos precisados, por isso nós dizemos: dá-nos a graça, unge-nos poderosamente, dá-nos a força celestial, dá-nos a autoridade celestial. É isso que nós buscamos em Ti, ó Espírito Criador, nosso Papai, em Ti, ó Filho, nosso Salvador. Nós buscamos em Ti as graças e as bênçãos necessárias para a nossa caminhada nesta noite. Oiala, xalamai, cantalamai. Dá-nos as bênçãos e as graças celestiais. Unge-nos poderosamente. Unge-nos com a força celestial. Unge-nos com a autoridade celestial para nossa oração, para nossa busca, para nós caminhar nesta live, caminhar nesse momento, buscar em Ti as graças e as bênçãos. Bênçãos de libertação, bênçãos de cura. Nós precisamos ser curados, nós precisamos ser libertados, nós precisamos da força, do poder e da autoridade celestial. Por isso nós pedimos: dá-nos abundantemente a cada um de nós. Ai, alaxiru, lori, alacanta, labai, ui, alabalaxalabai. E nesta noite nós queremos dizer: Papai, Filho, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, glorificamos a Ti, porque és grande, és poderoso, és onisciente, onipresente, onipotente, estás junto de nós, e nós podemos dizer: louvado seja, ó Espírito Criador, nosso Papai, louvado seja, ó Filho, nosso Salvador. Ayala, xalamai, canta, labai. E nós dizemos: ó Espírito Criador, nosso Papai, ó Filho, nosso Salvador, nós somos necessitados do perdão. Por isso, nessa noite nós dizemos: reconhecemos diante de Ti que somos pecadores, que o pecado está em nós. Por isso nós Te pedimos: dá-nos a graça da purificação, dá-nos a graça do perdão, lava-nos
com o poder do alto, com a força do alto, com a autoridade do alto, para que sejamos lavados, sejamos purificados de todo o nosso pecado. Dá-nos essa graça. Nós te pedimos, ó Espírito Criador, nosso Papai. Nós te pedimos, ó Filho, nosso Salvador. Dá-nos a graça do perdão. Perdoa-nos. Ayalashirolori alabalachalabai. Canta labai. E nesta noite nós queremos dizer a ti, ó Espírito Criador, nosso Papai, a ti, ó Filho, nosso Salvador. Nós te adoramos, nós te amamos, só vós sois dignos de toda adoração. Adorado seja, Papai, adorado seja, Filho, adorado seja de toda a força da nossa mente, de toda a força do nosso coração, de toda a nossa alma, nós dizemos: Papai, Filho, nós te adoramos. Ayalaxalamai, canta labai, uialabalachalabai, canta labai. Grande tu és, poderoso tu és. Glórias e glórias sejam dadas a ti, aleluia, aleluia. Glórias e glórias a ti. E nesta noite nós queremos dizer ao Espírito Criador, nosso Papai, ó Filho, nosso irmão, nosso Salvador. Nós queremos de toda a nossa mente, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nós dizemos, nós somos gratos, somos agradecidos a ti. Somos agradecidos a ti por todas as bênçãos, por todas as graças, por toda a força, por todo o poder, por toda a autoridade que tu colocas sobre cada um de nós. Nós queremos agradecer por o dia de hoje, pelo trabalho, pela caminhada desse dia. Nós te agradecemos, Papai, nós te agradecemos, ó Filho. Somos gratos a ti pelo ar que respiramos, pela vida, pelo alimento, pela água, pelo calor do sol, por tudo isso nós somos gratos. Agradecemos porque tudo isso é dádiva tua, tudo vem de ti. Nós agradecemos por todas as bênçãos que nos são dadas, as bênçãos de libertação, de cura, as bênçãos de fortalecimento, as bênçãos de saúde. Tudo isso nós te agradecemos. Agradecemos porque abençoa a cada um de nós, abençoa todos os nossos familiares. Todos nós somos abençoados por ti, porque as bênçãos são abundantes, porque tudo em ti é infinito. E as suas bênçãos transbordam o nosso coração, a nossa mente e a nossa alma. Por isso nós somos gratos, somos agradecidos a ti. E nesta noite nós te agradecemos porque estamos na tua presença. Agradecemos porque estás vendo, estás junto de nós. Nós somos gratos a ti. Nós agradecemos a ti, ó Espírito Criador, nosso Papai. Nós te agradecemos a ti, ó Filho, nosso irmão, nosso Salvador. Somos filhos do mesmo Papai. Por isso nós te agradecemos. Agradecemos a tua presença porque tu és onisciente, onipresente e onipotente. Gratos somos a todas as bênçãos e a todas as graças. Agradecemos pela tua presença porque nos toca. Agradecemos pelo amor que nos dá, porque nos abraça, porque nos ama. Nós somos agradecidos, nós somos gratos a ti. Agradecemos a ti, ó Espírito Criador, agradecemos a ti, ó Filho, por todas as bênçãos que nos são dadas. Ayalashirolori alacanta labai, uialabalachalabai. E nesta noite nós queremos voltar a ti e buscar na promessa que nos foi dada por ti, ó Filho. Tu nos ensinastes a nos voltar a Papai, pedir a Papai. E Ele iria nos dar, Ele iria nos abençoar. Quanto mais aqueles que pedissem o batismo no Espírito, seríamos batizados por Papai. Por isso, nessa noite, nós pedimos, dá-nos essa graça.
Batiza-nos, ó Espírito Criador, nosso Papai. Dá-nos essa graça. Batiza-nos, Ayala Shalamai. Batiza esse meu irmão, batiza essa minha irmã que vai ver esse vídeo, vai ver essa live. Batiza esse meu irmão, essa minha irmã que está vendo este vídeo agora ao vivo. Ser minha irmã, ser meu irmão batizado no poder do alto, batizado com a força, com o poder, com a autoridade celestial, ser batizado no batismo que é a promessa do Filho, a promessa do Cristo. Vós sereis batizado. Dá-nos a graça. Ser batizado, meu irmão, ser batizada, minha irmã. Ayalashirolori, alacanta lá vai. Recebe a graça, recebe o batismo no Espírito. Ayalashirolori, alacanta lá vai. Oyalabalachalamai, canta lá vai. Glórias e glórias sejam dadas a ti, aleluia, aleluia. Bendito e glorioso és nosso Papai, bendito e glorioso és o Filho, nosso irmão, nosso Salvador, aleluia, aleluia. Glórias e glórias a ti. Ayalaxalamai, canta labai. Oyalabalachalabai, canta labai. Grande tu és, poderoso tu és. Glórias e glórias a ti. Eu cumprimento aí o nosso irmão aí que colocou teu nome aí e falou com a gente. Ele está falando, e aí, Ari? Quando vamos fazer a live juntos? Oi, a glória seja dado a Papai, glórias e glórias seja dado ao Filho, porque você está aí junto comigo, você está aí segurando na oração, você está aí torcendo para essa live, para nós caminharmos. Eu cumprimento você, o Lucas Aquim. Um grande abraço, meu irmão, grande abraço, e que Papai abençoe, que o Filho abençoe você, e vamos fazer a live sim, vamos fazer a live sim. Ainda esta semana vamos conversar e vamos fazer a live, tá bom? Grande abraço e permanece firme aí. Vamos continuar aí com essa live, continuar agora sim, buscando um pouco de catequese, um pouco de história, um pouco de conhecimento da palavra. E nesta noite o nosso tema é o caminho. Então, muitas vezes as pessoas não sabem, não conhecem, ainda não viram lá no Atos dos Apóstolos, Paulo sendo acusado por causa que ele pregava o caminho. 3 coisas que Paulo foi acusado de estar trabalhando para a seita do Nazareu, a seita do caminho, e mais para frente, lá no 2º século, Paulo e os seus companheiros são chamados de cristãos. Mas hoje nós vamos falar desse trecho. Eu já falei algumas vezes, já fiz alguma referência ao Nazareu, ao caminho e a Cristo. Mas hoje nós vamos ficar especificamente falando do caminho. Porque Paulo, com certeza, ele falava, olha, vocês têm que encontrar o caminho. E o caminho é Cristo. Com certeza ele pregou muito, falou muito, ao ponto de ele ser acusado e ser preso por causa do caminho. Então hoje nós vamos falar muito do caminho.
Quero que você abra a tua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, aí no capítulo 24, e vamos pegar aí o versículo 14. Acho que vamos pegar um pouquinho antes aqui pra gente não ficar só nesse versículo, pra gente ver um pouco do contexto. Então nós vemos aqui, aí a partir do versículo 11. Tudo ciente de que há muitos anos és o juiz desta nação, de bom ânimo passo a defender a minha causa. Tu podes assegurar-te do seguinte: não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém em peregrinação. Ora, nem no templo, nem nas sinagogas, nem pela cidade, viu-me alguém discutindo com outrem ou provocando motins entre a multidão. Eles não podem provar-te aquilo de que agora me acusam. Aqui é Paulo fazendo a defesa, para a gente entender o que é o caminho. E muitas vezes fala, é o caminho, e o caminho, aqui na Bíblia, falar do caminho é muito forte a palavra caminho. Então aí ele continua: isto, porém, confesso-te, e é segundo o caminho a quem chamam de seita, que eu sirvo a papai dos meus pais, crendo em tudo o que está conforme a lei e se encontra escrito nos profetas. Eu tenho em papai a esperança que também eles acalentam de que há de acontecer a ressurreição, tanto de justo como de injustos. Eis porque também eu me esforço por manter uma consciência irrepreensível, constantemente diante de papai e diante dos homens. Aqui eu peguei um trechinho um pouco maior para a gente conseguir entender o versículo 14. Porque no versículo 14, se ficar só com ele, aí ficava meio vazio. Porque no versículo 14 fala assim: isto, porém, confesso-te, é segundo o caminho a quem chamam de seita, que eu sirvo a papai de meus pais, crendo em tudo o que está conforme a lei e se encontra escrito nos profetas. Então aqui é Paulo mostrando claramente o que ele pregava. Ele pregava o Cristo. E o Cristo tem uma outra passagem que ele fala. Esse eu nem vou pegar a passagem para ler, porque eu queria fazer essa referência nesse versículo, onde Paulo mostra que aquele povo achava que ele estava servindo uma seita que trazia o nome e o caminho. Mas nós vemos uma passagem muito forte onde o Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesse versículo que o Cristo coloca quem ele é e o que nós devemos acreditar e o que é a verdade e o que é a vida.
Então, nesse versículo, ele fala uma coisa muito forte, dizendo: eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. São três pilares onde nós devemos nos apoiar de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma. Porque ele, o Cristo, o eu sou, ele fala claramente: eu sou o caminho. Então aí ele mostra, nos dá esse entendimento para a gente entender o porquê que Paulo é acusado e é preso, e ele faz a defesa dele. Nós vimos nesse texto, ele faz a defesa dele, refutando contra aqueles magistrados, e ele fala claramente por que prenderam ele. Ele fala: eu não fiz nenhum tumulto, eu não preguei nada, eu não fiz nada, eu fui até o templo, mas não fui pregar. Então Paulo que foi preso porque por acusação, e a acusação que estava sobre ele é de que ele era um que levava as pessoas a acreditarem nessa seita. Ali fala que é uma seita, mas na realidade era a maneira com que ele pregava, era o que ele falava. Ele falava para aqueles judeus, para aqueles gentios, para aquele povo, dizendo: vocês têm que encontrarem o caminho, porque o Cristo tinha falado: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando encontramos o caminho, nós damos o primeiro passo, que é encontrar o Cristo. O segundo passo é quando nós encontramos a verdade, porque o Cristo é a verdade. Fora dele não há verdade em lugar nenhum. Não vai encontrar verdade em lugar nenhum a não ser no Cristo. E o terceiro pilar aí é a vida. É a vida. Se não encontrarmos o caminho, que é Cristo, se não encontrarmos a verdade, que é Cristo, e se não encontrarmos a vida, que é o Cristo, não há salvação. O interessante é que nós vemos muitas coisas aí, muitos direcionamentos, muitas coisas falando para buscar aqui, buscar ali, buscar acolá, uma série de coisas, uma série de exegese, uma série de literatura, muita coisa tem aí, muita coisa se fala, muito direcionamento se dá, e cada um achando que está com a verdade, está com aquilo que cria-se na mente das pessoas alguma coisa, e elas acham que aquilo é a verdade e não tem outra coisa que a verdade. A verdade está aí. É muito simples encontrar a verdade. Porque, primeiro, nós sozinhos não encontramos o caminho, não encontramos a verdade e não encontramos a vida. Mas nós temos uma promessa, e a promessa é do próprio Filho. Ele dizendo: vocês não vão ficar sozinhos. Papai vai estar com vocês. Papai vai ensinar. Papai vai conduzir cada um de vocês e colocar no caminho, colocar junto de mim. É isso que o Cristo falou. Não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar órfãos, vocês não são órfãos. Eu já falei aqui, torno a falar e vou repetir quantas e quantas vezes for necessário. A maneira como encontrar o caminho,
Não encontramos o caminho através de exegese, através de literatura, através de um monte de nomes, através de um monte de oração, de um monte de coisas que são colocadas, são criadas, são escritos, são feitas uma série de coisas. O próprio Cristo nos fala, olha, vocês têm que ser como crianças. Você não pode achar que vocês são os caras, mas sejam criança. Assim vocês vão me encontrar. E o Cristo fala, olha, o Espírito Criador que é papai, ele vai conduzir a minha igreja. Nós somos conduzidos por papai. É papai que nos leva ao Cristo. É papai que nos coloca no caminho. É papai que nos batiza. Somos batizados pelo Espírito Criador. É o batismo deixado pelo próprio Cristo. Ele dizendo, vós sereis batizados com o poder do alto, com a força do alto, com a autoridade do alto. Vocês vão ser batizados no Espírito. E aí vocês vão fazer as obras que eu fiz e muito maiores. Mas quem nos dá o batismo é o próprio Espírito Criador, é nosso papai, que é o papai do Cristo. Todas as vezes que o Cristo se referiu ao Espírito Criador, ele se referiu a papai. Até na oração que ele ensinou aos discípulos, ele falou papai. Ele falou, papai nosso que está no céu. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha dúvida nenhuma, não tenha dúvida na sua mente, no seu coração e na sua alma, em se voltar ao Espírito Criador e chamá-lo de papai. Porque ele é o nosso papai, ele é o papai do Cristo. O Cristo nos fala, papai vai estar junto com vocês, o Espírito vai conduzir. A minha igreja será conduzida por papai, será conduzida pelo Espírito. Então não tem o que a gente ficar refutando aqui, refutando ali. Se eu fosse refutar aqui com um monte de coisas, eu iria perder meu tempo, falar um monte de coisa, sujeito a falar coisas que não condiz com a palavra. Agora, eu prefiro falar poucas coisas, prefiro afunilar o conhecimento somente em papai, somente no Espírito Criador que é papai e no Filho. No Filho. Aquele que ele próprio nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Embasado nesse versículo é que Paulo pregava. Paulo pregava muito, falando do caminho, falando do Cristo, falando ao ponto das pessoas falarem que a seita que ele servia era o caminho. Mas ele fala, eu sirvo a papai. Eu sirvo ao Criador, eu sirvo ao Espírito Criador, eu sirvo a papai que é papai de nossos papais. Então, muitas vezes a gente não entende porque é colocado um monte de nomes para confundir. E nós podemos caminhar com poucos nomes, poucas coisas, uma oração simples, uma oração de criança. O próprio Cristo nos fala, não multipliqueis as vossas palavras, porque tem esse povo aí, pagão aí, que pensa que ao falar muito, ao falar, eles são perdoados, mas papai não escuta o que eles estão falando. Então é melhor que a gente fale muito pouco. Na oração, seja uma oração simples, uma oração com poucas palavras, porque é esta oração que o próprio Cristo
nos dá a entender que nós temos que fazer. E é Paulo que nos coloca muito forte isso. Ele, o próprio Paulo, é acusado, é preso, é levado a julgamento por causa de pregar o caminho. Porque é muito simples você falar. Encontra o caminho, encontra o Cristo, encontra a verdade, encontra a vida. Quando estamos no caminho da salvação, é porque nós estamos junto do Cristo. Agora, quem nos batizou, quem nos deu o batismo, foi o Espírito. E isso não tem como refutar, não tem como colocar dizer que não é. Porque está na palavra. Batismo, vós sereis batizado no Espírito. Vocês vão receber a força do alto, o poder do alto, a autoridade do alto, para estar no caminho da salvação. Paulo passa por muitas prisões. Paulo é preso, na primeira vez ele é preso por causa que ele estava seguindo o Nazareu, ou Nazireu. E aí acusaram ele, falando, olha, ele é o articulador da seita, o Nazireu. E botaram ele na prisão, bateram nele. Aqui nós vemos nessa aqui, que hoje o foco é esse, falar do caminho. Por causa da seita, o caminho, ele foi preso, ele foi julgado, ele foi para a prisão. E ele é acusado novamente, isso bem lá na frente, no 2º século, Paulo é acusado de ser, ele e os seus companheiros são apelidados. Aí eles recebem um apelido, dizendo, esse povo é cristão. Porque Paulo pregava muito o Cristo, falava muito no Cristo. É uma pista fabulosa que a gente encontra nas Escrituras. Quando lá nesse trecho fala, olha, isso foi na Antioquia, que lá que eles recebem, pela primeira vez eles são chamados de cristão. Apelidam ele. Dão esse apelido para eles, porque Paulo pregava, falando do caminho, falando do Nazireu, falando do Cristo. Então são três acusações contra Paulo nas suas pregações. Meu irmão, minha irmã, busca na palavra, busca nas Escrituras, busca no Atos dos Apóstolos, busca nas cartas paulinas, e você vai encontrar essas referências falando daquilo que aconteceu. E muitas vezes isso não é pregado porque é uma coisa muito simples. E aí se fala para que se pregue usando exegese, usando uma série de coisas, e fale dos santos da igreja romana, e fale de uma série de coisas, dos dogmas, daquilo que é colocado. Só que nada disso vai fazer com que as pessoas se convertam. Paulo pregava para judeu, pregava para gentio, pregava para grego, pregava para romano. Era para esse povo que tinha um monte de crença, que acreditava num monte de coisa, tinha um monte de segmento religioso, cada um tinha uma crença, tinha uma fé. E aí vem Paulo falando de uma coisa muito simples. E ele começa a pregar o caminho, ao ponto... Aqui nós vemos que Paulo, nesse trecho que nós vimos, Paulo é condenado, Paulo é levado a julgamento, porque pregou o caminho. Passaram
quase 2000 anos. E hoje eu estou aqui pregando da maneira que Paulo pregou, falando do caminho. E aí, eu tenho certeza que tem um monte de gente aí que vai ver esse vídeo, vai ver um pedacinho do vídeo, 1 minuto, 30 segundos desse vídeo, e vai falar, isso tem que falar de exegese, tem que falar disso, falar daquilo, tem que falar de uma série de coisas, tem que estudar. Esse camarada aí tá falando umas coisinhas aí que não tem sentido. Ele tá falando de coisa celestial que eu não estou entendendo nada. Assim falou Paulo. Quando ele encontra a verdade, quando ele encontra o caminho, quando ele encontra a verdade, quando ele encontra a vida, Paulo deixa para trás todos os ensinamentos que ele tinha. E vejam que ele era doutor. Ele conhecia das leis, ele conhecia de tudo. Nós vemos nesse trecho que ele está fazendo a defesa dele. Ele está ali com os magistrados e ele está fazendo a defesa dele. Então Paulo tinha muito conhecimento, tinha muito estudo, era muito estudado. Mas ele agora, a partir daí, ele começa a usar somente aquilo que é bem simples, aquilo que é bem fácil. Porque ele fala que tudo o que ele tinha estudado, tudo o que ele tinha aprendido, aquilo ele compara com esterco. Em relação ao que agora ele recebeu. Ele recebeu o Evangelho, a palavra, o ensinamento do Cristo por inspiração. Ele recebe por revelação. Ele recebe tudo isso de uma maneira celestial. Por quê? Porque com Paulo acontece a promessa do Cristo. É o Cristo que fala, olha, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão estar sozinhos. Papai vai estar junto, o Espírito Criador vai estar junto, o Espírito vai conduzir a minha igreja, o Espírito vai estar ensinando, o Espírito vai estar revelando, o Espírito vai estar dando sabedoria, o Espírito vai estar dando entendimento. É isso que Paulo encontra. Paulo encontra a verdade. A verdade é essa. A verdade é o Espírito Criador. A verdade é Papai. A verdade é o Cristo. A verdade é o que Ele ensinou. Nós não precisamos ir atrás de nenhum outros ensinamentos. Pegamos os ensinamentos de Cristo, pegamos o ensinamento de Paulo, pegamos os ensinamentos dos discípulos. Nós temos as cartas paulinas, temos as cartas de Pedro, temos as cartas de João, temos no que nos apoiar. Nós não precisamos buscar fora disso, fora do conhecimento das Escrituras, porque a palavra que nós encontramos, nós garimpamos a Escritura e encontramos a palavra verdade, encontramos a palavra que nos dá a sabedoria para entender o caminho, nós encontramos a palavra vida. E a vida que se refere ali não é essa vidinha nossa aqui de humano, não. Ali é Paulo referindo àquele que encontra o celestial, aquele que encontra o caminho, encontra a verdade, porque a verdade é celestial. Aquele que encontra o caminho, encontra a verdade celestial, encontra a vida eterna, a vida com o Espírito Criador, a vida com o Papai, a vida com o Filho, esta vida eterna. É isso que Paulo nos mostra, é isso que Paulo nos prega, é isso que Paulo nos mostra quando ele fala das coisas celestiais. Então, meu irmão, minha irmã, há uma necessidade de que nós nos coloque na presença do Eterno, do Espírito Criador, do nosso Papai. Aí está o centro da nossa caminhada, aí está o centro do nosso caminho.
Quando o papai nos mostra o caminho, quando o papai ilumina o caminho, quando o papai nos leva ao encontro do Cristo, aí nós encontramos a verdade. E aí nós encontramos a vida. Meu irmão, minha irmã, se volta mesmo de toda a sua mente, de todo o seu coração, de toda a sua alma e busca encontrar o caminho. Encontrando o caminho, você encontrou a verdade. Encontrando a verdade, você encontra a vida eterna. Ayala Shalamai canta labai, uyalabala Shalamai. Meu irmão Lucas, verdade, viu? São poucos os que vê, mas nós vamos chegar lá, vamos nos unir e buscar mais aí. E você passa aí, Atos 4:12. Nós precisamos dar uma paradinha, conversar mais, meu irmão. E vamos trabalhar junto, vamos fazer uma hangout juntos. E levar os nossos conhecimentos, nos unir a nossas ideias. É bom que a gente sabe que são poucos os que vê. Mas eu tenho uma coisa tem acontecido. Chegando aí algumas lives a ter contato. Não ver a live, porque ver uma live de 1 hora, 40 minutos, falando de religião, falando deste assunto ainda fora da fé do povo, é bastante difícil as pessoas assimilarem e pararem para ver. Eu acho que quem mais vê essa live sou eu, porque eu tenho que ver tudo que eu falei, porque aí algumas vezes para mim tá vendo se não houve nenhuma coisa que desabone esta live. E a gente tem tido a graça e as bênçãos de sempre estar vendo e ouvindo, e nada desabona. Porque aqui nós fazemos essa live voltada ao celestial, voltada a papai, voltada ao Espírito. Nós não refutamos com ninguém, nós não falamos nada para atingir ninguém. A única coisa que nós queremos alcançar é almas para a morada celestial. É alcançar almas para a vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, esta live é para levar as pessoas ao encontro do caminho, ao encontro da verdade, ao encontro da vida. É verdade, meu irmão Lucas Aquim, é verdade que o bom ninguém é dono da verdade. Não, ninguém é dono da verdade. O único que é a verdade é o Cristo.
E quando nós encontramos eles, encontramos a verdade. E em nenhum outro nós aí encontraremos a verdade. Somente no Cristo. Porque Ele é. E Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu convido você para nós fazer essa oração final, nos voltando ao Espírito Criador, nosso Papai, nos voltando ao Filho, ao Cristo nosso Salvador, e pedindo as bênçãos e as graças de sabedoria, de entendimento, de luz, para que, fortalecidos pelas bênçãos celestial, a gente tenha conhecimento da verdade, tenha conhecimento da vida, tenha conhecimento do caminho, e a gente caminhe com o Cristo. O Yalá Xalamai canta lá vai. Eu quero agradecer a todos que estão aí, agradecer aí o meu amigo e irmão Lucas, e agradecer a todos que vão ver essa live, a todos que vão estar vendo este vídeo. Eu agradeço a você que compartilhar, que vê pelo menos um pedaço aí, passar esse vídeo para frente. De repente alguém que está precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra para conhecer o caminho, e encontrou o caminho através dessa live. E aí isso vai ser muito bom, vai ser muito louvável. Então o nosso foco é esse: levar as pessoas a conhecer, a buscar. Por isso nós dizemos: nós te agradecemos a ti, ó Papai, nós te agradecemos a ti, ó Filho, por todas as bênçãos, por todas as graças. Agradecemos por todas as pessoas que vão ver esse vídeo, vão ver essa live. Agradecemos as bênçãos e as graças que foram dadas. Nós somos gratos a ti. Louvamos, bendizemos e glorificamos a ti, ó Espírito Criador, nosso Papai, a ti, ó Filho, nosso Salvador, Ayalá Xalamai canta lá vai. Grande tu és, poderoso tu és. Glórias e glórias sejam dadas a ti. E nós pedimos as bênçãos celestial para todos nós. Pedimos as bênçãos celestial para que essa live alcance mais e mais pessoas. Pedimos as bênçãos celestial que ela sejam assimiladas por mais e mais pessoas. É esse o nosso desejo. O nosso desejo é esse, que esta live alcance pessoas e elas encontrem o caminho. Nós desejamos de toda a nossa mente, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, que todos nós sejamos abençoados, que as bênçãos celestiais nos alcance. Por isso nós pedimos: abençoa-nos, ó Espírito Criador, nosso Papai, abençoa-nos, ó Filho, nosso irmão, nosso Salvador, que as bênçãos sejam abundantes sobre todos nós. E nós oramos a ti, dizendo: Abivundi Baishmaya, Nekada Shimó, Teitei Makta, Nakueiri Viana Raikana, de Baishmaya Fibarra, Radlan Mak Maishun Canaana e Humana, Washbocana, o Alben, o Akitarrei, Aikana da Feinan, o Arraio Bem, Wilata, Ilan, Silma, Lapaisan Mimbixá, Metou de Makta, Waila, Washibukta. Lalana, amém, amém. Fiquem na paz, e na próxima quarta-feira nós estaremos juntos novamente, levando a nossa live de oração e de conhecimento das coisas celestiais. Fiquem na paz e até a próxima quarta-feira. Tenham todos uma boa semana, um grande abraço, um desejo enorme de que sejam todos felizes. E que a paz, a harmonia, o amor de Papai esteja no coração de cada um de nós.